agora, então, estamos cumprindo a parte final das questões relativas ao plano diretor, que foi transformado, então, na Lei Complementar 589, de 19 de novembro de 2019, e, basicamente, para que as pessoas que estão nos acompanhando via TV Câmara, de um modo muito especial, nós vivenciamos no ano de 2019 toda uma discussão sobre o plano diretor. Lamentavelmente, não tivemos acolhida nenhuma do então prefeito, da então Secretaria de Planejamento. Estão aqui agora, por exemplo, os representantes da Coplan, que é a comissão que trata de todas as questões relativas ao plano diretor e que literalmente não foi ouvida, né? E representada aqui pelo engenheiro Tarcísio. E, especialmente, nós tínhamos que fazer alguns ajustes, vereador Felipe, por conta de que, até por sugestão da época do vereador Gustavo Toigo, como nós não tínhamos acesso a fazer alterações nos mapas, que são anexos do plano diretor, vereador Denise, a senhora lembra, tivemos que criar um anexo 19, né? Então, a maior parte desses ajustes que nós estamos fazendo aqui na lei complementar é jogando para dentro, então, dos mapas, dos anexos, dos 18 anexos do plano diretor, tudo aquilo que nós tínhamos escrito no anexo 19. Porque a gente dizia na época, já que não dá para desenhar, vamos escrever, né? Então, como a gente não teve acesso ao software que possibilitava as alterações nos mapas, nós tivemos que criar um anexo 19, e nesse anexo 19, então, descrever as alterações que foram aprovadas pela Câmara à época. Então, basicamente, os ajustes que estão colocados aqui e algumas aferições se referem basicamente ao artigo 19, ao anexo 19. Eventualmente, também na análise que foi feita, então, pela CEPLAN, e uma análise fina também pela Secretaria de Urbanismo, se percebeu que haviam algumas incongruências, né? Havia alguns problemas de redação, né? Então, em síntese, as alterações que vocês vão perceber rapidamente, elas se referem a essas questões. Nós solicitamos, em razão de algumas solicitações que chegaram à Prefeitura, de que o líder do governo, o vereador Velocino, apresentasse pelo menos 2 emendas para que o processo não tivesse que voltar à Câmara, voltar ao Executivo. Uma que trata da legislação federal, que foi adequada agora à questão da faixa de domínio das BRs, né, e das estaduais, né, que propicia, então, um ajuste de 15 mais 5, né, respeitado os 15, principalmente aquelas situações já consolidadas, né, onde já está consolidado e a faixa de domínio previa, por exemplo, 40 metros, e tu não tem mais como fazer essas alterações, em razão de que está basicamente tudo construído. Então, nós estamos fazendo, através da emenda proposta pelo vereador Velocino, essa adequação também. E uma questão que ficou acordada no ano, quando se discutiu a questão do plano diretor, que era relativa à zona de centro, né? Hoje existe já toda uma orientação a nível mundial de, em pequenos espaços, evitar a construção de garagens, né? Por conta de priorizar a habitação, né? E evitar que veículos adentrem, né, ao chamado centro, né? Zona de centro. Então, nós aceitamos, então, fazer uma pequena emenda de terrenos reduzidos, né, e excluir, então, a necessidade de garagens. Terrenos menores, como, por exemplo, 6, 7, 8 metros de frente, né, onde fica muito difícil a construção de garagens, né, e dar aproveitamento para esse terreno. Então, são basicamente essas as alterações que nós estamos propondo. O engenheiro Tarcísio agora coloca rapidamente, né, e logo em seguida, então, o secretário Adivandro fecha a nossa fala. E nos colocamos, então, à disposição dos colegas vereadores. Boa tarde a todos, senhoras e senhores.
Queremos agradecer a parceria da Câmara novamente nessa etapa da audiência pública, né? A Câmara sempre é parceira nesse momento, porque o Executivo, nos últimos tempos, tem se proposto a fazer as audiências aqui nesse espaço, porque nós entendemos que é o mais adequado para essa participação popular. Então, como eu já dizia o vice-prefeito Frisso, nós chamamos de aferições e ajustes esse projeto de lei que veio para cá, porque ele está basicamente regulamentando questões que já constavam no corpo da lei, que é o chamado anexo 19, e também ele traz algumas questões relacionadas a equívocos de redação, que a gente chama erros de ofício no texto da lei, que nós procuramos revisar agora e trazer para correção. Pode passar, por favor. Então, como eu dizia, né, que essa proposição ela está dividida em dois blocos, essas correções e ajustes. Uma é a correção na redação oficial, onde haviam equívocos quanto à ortografia, numeração, ordem, citações a artigos, além de melhorias relacionadas à técnica legislativa. E o outro bloco são os ajustes vinculados às necessidades trazidas pela redação original, qual determinava uma série de procedimentos, principalmente esses constantes do anexo 19, como atualização dos demais anexos, a aferição de perímetros e zoneamento, a compatibilização do texto com os anexos, entre outras. Pode passar, por favor. Então, esse primeiro bloco que trata da redação oficial agrupa essa série de artigos, que é grande parte do corpo da minuta que consta no projeto de lei, e da qual a gente traz uns exemplos na sequência, então, por favor. Então, por exemplo, os artigos 2º e 5º do projeto de lei, eles referem-se a uma reclassificação que nós estamos fazendo daquilo que na lei original foi classificado como parques urbanos e unidades de conservação. Houve ali um equívoco na redação que agrupou-os de maneira que ficou difícil a interpretação e o conceito ficou divergente do que é a legislação federal e estadual sobre o tema. Então, estamos corrigindo agora. Além disso, estamos corrigindo números de incisos que estavam equivocadamente errados, zonas especiais que estavam dentro de um único artigo, zonas especiais de interesse social e zona especial do novo aeroporto, nós desmembramos em 2 artigos porque são zonas especiais, mas são conceitos totalmente distintos. Então, nos propomos a individualizá-los para que não haja nenhum equívoco também na interpretação. Pode passar, por favor. E o segundo bloco, então, que trata das atualizações em mapas e na redação a partir do anexo 19, engloba essa série de outros artigos, ao qual a gente também vai trazer alguns exemplos na sequência, então. Por exemplo, o artigo 8º corrige a aplicação dos zoneamentos EC4. O zoneamento EC4 foi proposto na legislação original como aquela zona de corredor sobre as rodovias que cruzam a cidade, RS 122, 453 e BR 116. Contudo, lá na redação, trazia o texto que isso se ampliava a 500 metros a partir do eixo. Entendeu-se que essa proposição ela não era aplicável, porque havia um sombreamento desse zoneamento sobre os demais zoneamentos do plano diretor, criando uma dificuldade de interpretação. E aí a gente corrigiu agora, criou o conceito para as EC4, e que é a incidência sobre essas rodovias citadas, contudo criou parâmetros específicos para ela, compatível com as zonas de centro, com os corredores, que também na redação original ela trazia parâmetros de zona de uso misto, que são outros conceitos, são outros parâmetros, mais localizado em áreas ainda um pouco rarefeitas, ao contrário das zonas de centro, que são corredores que já concentram uma série de grandes atividades. Então, a gente está propondo essa correção aí, além de classificação quanto ao porte para uma série de atividades, porque na redação original só havia porte para indústria, comércio e serviços.
Agora existe para indústria, comércio e serviços e para as demais atividades também. De ZC4? Não, os 500 metros caíram fora. Então, o que está na redação original é todos os imóveis que confrontam com essas rodovias, independente do porte ou da distância que ele percorre. Mas o que faz testada para a rodovia é ZC4. Tá? Fizemos uma regulamentação dessa comissão técnica multidisciplinar também, que analisa casos específicos, exceções, que também estava um pouco difícil de interpretar o papel dela ali dentro da legislação. Trouxemos o parâmetro altura para esses zoneamentos EC4 e também para as OCs, porque havia uma lacuna também no plano que não estabelecia qual é a altura máxima para esses zoneamentos, entre outros. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente traz alguns exemplos do que são essas correções. Lá no anexo 1, na redação original, que está grifado em amarelo, habitação de interesse social ficou num quadro de habitação transitória, né? Foi um erro foi um equívoco de ofício aí, então a gente corrigiu ela, né? Tirou e criou um campo específico para ela. A questão dos asilos e albergues, que se repetia tanto na atividade S, saúde, segurança e educação, como na habitação transitória. Mas o conceito dela é a habitação transitória, H4.3 ali na tabela. Nós suprimimos elas do serviço de saúde porque equivocadamente constava ali. Trouxemos para as atividades de serviços de saúde, segurança e educação as instituições de segurança pública, que está lá em verde, que não constava, e também as atividades rurais, né, que não constavam do anexo 1, agora a incluímos ali, que são a produção primária rural, cuja denominada PR1 é as agroindústrias e as demais atividades agropecuárias e extrativistas, e a PR2, que são todas as atividades de apoio às comunidades rurais, que nós vamos ver na sequência ali também nos demais anexos. No anexo 2, a gente colocou e grifou em amarelo também algumas inclusões ou correções que foram feitas. Atividade CS2, que é basicamente atividade de comércio atacadista, de pequeno porte, que não era previsto nesses 3 zoneamentos, ZR3, ZR4, ZR5, nós trouxemos, porque houve uma demanda aí da sociedade, muitos estabelecimentos comerciais que têm a razão social como comércio atacadista, mas são pequenos comércios, até lojas de R$ 1,99 têm razão social comércio atacadista e não estavam conseguindo se viabilizar por conta dessa restrição. Então, a gente trouxe esse comércio e serviços 2, pequeno porte, sendo permitido nesses zoneamentos também. Outra questão, a aquisição de potencial construtivo, né? Determinados zoneamentos ele não é permitido, então, e o ZR4 tinha ficado fora, né? Contudo, o zoneamento ZR4, na Lei 589, ele aumentou um monte a sua abrangência sobre o nosso território. Ele foi reclassificado em áreas que anteriormente eram ZR3, passaram a ser ZR4. Entendemos que dentro do terceiro anel, esse ZR4 pode também receber potencial construtivo adicional, ou seja, a compra de índices, porque são áreas já de média densidade, indo para alta densidade, então elas têm infraestrutura, são áreas, em geral, compatíveis também com o recebimento de potencial construtivo, né? O que também valoriza esse título, né? Porque para o município é bom que o índice construtivo, popularmente dito, tenha valor, porque ele é usado muito pelo município de forma indenizatória, nas desapropriações, nas negociações que o município faz com imóveis particulares quando da desapropriação. Então, no ZR4, dentro do terceiro anel, pode. Isso é o que a gente está propondo. Essa inclusão, então. E também... Rota do Sol, tudo que está inserido dentro da Rota do Sol e da diretriz viária chamada popularmente Contorno Sul, que é o terceiro anel viário, que é um projeto ainda, mas que está gravado no plano já há bastante tempo e cujo as indenizações das áreas atingidas o município já iniciou
algumas delas indenizadas através de potencial construtivo também. E incluímos os templos religiosos lá na LRP2, que é a atividade de apoio aos cemitérios, né? São serviços funerários, as capelas, tanto comerciais quanto comunitárias, e os crematórios. Então lá tinha uma observação que até 200 metros dos cemitérios, e a gente incluiu os templos religiosos, porque as comunitárias, elas são muito, via de regra, são próximas a alguma igreja, né, algum templo. Então, achamos importante que também o templo apareça ali como esse balizador da distância de 200 metros para esse perfil de capela. Pode passar, por favor. Então, como eu dizia, o ZC4, nós tiramos ele lá dos parâmetros de zoom e jogamos eles ali para as zonas de centro, que está em vermelhinho ali. Então, houve toda uma reclassificação desse quadro aí para trazer essa atividade zona de centro 4, que são aqueles corredores das rodovias que falávamos, né? Porque aí sim as atividades e parâmetros urbanísticos são mais compatíveis com aquela vocação. A questão ali na ZOC, trouxemos a formulazinha para a altura das edificações, onde não aparecia também. Corrigimos a numeração de artigos ali nas zonas específicas, que fazia referência a um artigo 56, contudo o artigo correto é o 52 do PDDI, então só fizemos essa correção de numeração. Pode passar, por favor. A mesma coisa lá nas zonas específicas, Morro Alto e Golfe, fazer referência ao artigo correto da legislação. Pode passar. E aqui na zona rural a gente trouxe também uma inclusão que é os parâmetros para trecho de zona das águas sobre a sede urbana de Fazenda Souza, né? O PDDI trouxe esses parâmetros para a sede urbana de Vila Seca. Contudo, Fazenda Souza também tem uma porção dentro do perímetro urbano que incide zona das águas e havia também uma lacuna quanto a que parâmetros adotar ali. Então a gente está adotando o mesmo de Vila Seca, né? Então só trouxe ali a redação para que Fazenda Souza tenha o mesmo parâmetro de Vila Seca na sede urbana. Isso foi acordado também com os técnicos do SAMAI, tá? Incluímos ali também algumas observações que nas zonas de expansão urbana, além de determinar a legislação específica posterior, enquanto não regulamentada, valem as atividades de zona de produção rural, que são todas aquelas que aparecem ali embaixo no último quadro, né? Que são aquelas que servem de apoio às comunidades rurais que a gente falava lá no início, que o PDDI já havia trazido para regramento. E nós botamos só uma observação ali que os parâmetros para edificação são conforme o Código de Obras do município, para se edificar nessas áreas rurais. Pode passar, por favor. Aqui um exemplo, então, do mapa de zoneamento urbano, anexo 12, onde foram feitas todas as correções apontadas e algumas que nós identificamos. Por exemplo, havia áreas com viabilidade de loteamento ou mesmo de regularização fundiária, que tinham ficado excluídas do perímetro urbano, que elas estavam na borda, contudo excluídas. Então a gente procurou reintegrá-las para que os processos de ou loteamento ou regularização fundiária possam seguir, né? São pequenos ajustes aí, em algumas áreas pontuais, que não alteram em nada a proposição original, né? Os zoneamentos originais estão preservados. A única alteração também que a gente está fazendo é uma alteração que já foi aprovada por lei, que é lá na área da Castertec, onde uma lei específica já alterou o zoneamento, e nós agora estamos fazendo adequação também no mapa do plano diretor. Pode passar. Os corredores de desenvolvimento já receberam uma nova definição? Não? Os corredores de desenvolvimento seria a Rota do Sol, BR-116, RS-122, né? Sim, eu falei. Não, tudo bem, a gente falou no início, mas sim, eles têm parâmetros específicos para eles agora. Não, nós criamos parâmetros específicos para eles, nós tiramos os de zoom e os de zonas de centro mesmo. Claro que os EC4 privilegiando atividades de grande porte, de logística, né, em função da característica da rodovia, né?
Mas todos os parâmetros de zona de centro, 1, 2 e 3, agora vale para as EC4 também. O que muda um pouco é o porte, né, que as EC4 conseguem receber. Porte, não. Essa aí caiu fora, então. É o que eu dizia para a vereadora Denise numa pergunta. Então, aqueles 500 metros saíram fora porque havia um sombreamento de zoneamentos ali, né? Então, todos os imóveis que confrontam com a rodovia, independente da dimensão dele, que faz testada para a rodovia, tem esses zoneamentos EC4, então. Permite, Tarcísio, e todos os imóveis que eventualmente se encontrem em zonas de águas vão ter regulamento próprio na revisão da lei de águas, tá? Eles ficam os EC4, mas, por enquanto, segue os parâmetros da lei de águas, agora, atualmente, né? Na revisão da lei de águas, pode-se alterar ou não esses parâmetros. Então, ficam caracterizados só aqueles imóveis com testada para esses três eixos, né? BR-116, 122 e o contorno sul, naquilo que não coincide com as zonas de águas. Ok? Onde ele se sobrepõe à zona de águas, então, está lá na redação que vale o critério mais restritivo e tem que se obedecer à Lei 246, então. Tá? Quando da revisão dessa lei, poderá ser adotados outros parâmetros. E aqui nós temos o anexo 15 para finalizar, que é da estrutura viária, né? Nós preservamos basicamente o que foi proposto na lei original, só corrigimos alguma coisa em relação aos anéis viários ali, o central e o segundo anel também, porque havia uma descrição sentido horário e anti-horário na redação da lei, e isso aí também estava criando uma certa dificuldade de interpretação, então a gente resolveu dar uma simplificada. E o próximo, por favor. E esse anexo 16, também a gente fez pequenas correções, porque no texto original, os trechos, havia ali uma certa confusão na questão do trecho, principalmente. Então, ali em vermelho a gente corrigiu, de fato, onde é o trecho, que a via é arterial e tem uma previsão de alargamento. Incluímos algumas aí que eram arteriais, mas que tinham ficado de fora e tal. Que são as amarelinhas, mas também são pequenos ajustes e correções que se vislumbrou também ao longo desse ano, que a gente aplicou a lei e viu que tinha essa divergência ou essa dificuldade de interpretação. Então, em geral, o mérito dessa proposição agora é facilitar a vida de todos, né, que utilizam essa lei, dos profissionais que atuam aí no mercado, para que se reduza ao máximo as dificuldades de interpretação na lei na hora de aprovação de projetos, tá? Pode passar. Bom, então é isso, era uma breve apresentação. Mais uma perguntinha. Sim. Até para contribuir com quem está nos acompanhando, é a questão das estradas, da medida das estradas. Houve alguma mudança nesse aspecto? Aquela região de Criúva ficou em 20 metros, algumas ficaram em 30, outras ficaram em 40. Sim. Houve alguma mudança nesse aspecto? Não houve nenhuma mudança. A gente preservou a redação original da 59. Contudo, a gente fez a correção dos mapas, né? Porque nos mapas elas estavam só lá no anexo 19, né? Sim. Então a gente trouxe tudo aquelas previsões lá da lei original para os mapas, então, para os anexos do plano. Era isso, era bem breve a apresentação, só para fazer uma síntese do que é a proposta. E a gente fica agora aberto a perguntas, eu acho, não sei, presidente. Estamos à disposição, tá? Essa palavra. Eu não sei se o Advandro... Ah, tá. Então, passar a palavra de imediato para os vereadores. Velocino. Eu só tenho... Obrigado pela oportunidade. Eu só tenho uma certa... curiosidade, eu lembro que lá atrás a gente debateu bastante aqui dentro. Eu também ainda, há 4 anos que eu estou aqui, ainda não peguei o jeito, mas aprendi bastante. Temos situações, por exemplo, a gente discutiu aqui bastante, ali na Rio Branco foi criado um binário, né? Antes era previsto, não era previsto, depois o município criou um binário. Pelo que eu vi aqui dentro, ali teria passado, que era um afastamento na Rio Branco de 7 metros, para 4, se não me engano, devido ao binário. Isso já está no mapa consolidado, porque um contribuinte, por exemplo, pediu um IU essa semana. E aí, talvez ainda não considerou, e ainda aparece como 7. Qual é a garantia que ele tem que vai ser 4? Por exemplo, eu tenho lá um terreno, não é o meu caso,
tem uma pessoa que quer comprar, mas daí ele quer saber se é 4, se é 7. Pediu um IU, ainda apresenta 7. Foi consolidado aqui dentro na época que passaria a ser a 4 devido à construção do binário. Essa é uma pergunta. Outra. No texto original, que uma boa parte já tinha passado aqui dentro, a situação de São Giacomo, eu sei que os moradores procuraram muito junto ao sindicato, vieram ali, teriam sido contemplados com a redução, lá temos muitos problemas, e agora mais ainda que vai passar 2 redes. Do texto que tinha sido passado aqui dentro e agora mudou alguma coisa? Ou continua aquilo que já tinha passado aqui dentro, que tinha contemplado aqueles moradores? Porque eu fui junto do Rudimar Mergotto lá, há não muito tempo atrás, que eles estavam pedindo explicação, ele teria dito lá que tudo aquilo que os moradores de lá teriam feito ali, os seus encaminhamentos, tinha sido contemplado. Eu preciso ter essa certeza para transmitir isso, já que não pude ser uma audiência pública maior. É só esses 2 questionamentos. Da Rio Branco, como está, como fica, e se mudou alguma coisa lá em São Giacomo em consideração daquilo que já tinha sido contemplado, que estava tudo, tinha reduzido lá o perímetro urbano. Sim. Bastante acidentado. É só essas 2 perguntas que eu gostaria de saber. São Giacomo, né, houve uma proposição, houve a redução no mapa, aquele único que foi feito, né, o único anexo que a gente conseguiu fazer, em tese tinha sido atendida essa questão. Mas seria bom confirmar, sei lá. Não. Da proposta que saiu da Câmara. Não. Não, nós fizemos algumas correções que eu falei que é... Sim. Não, tem algum... A gente tem acompanhado, tem algumas situações de áreas que estavam cadastradas como urbana, principalmente nessa região, mas que passaram a ser rural desde 19 de novembro do ano passado. Sim, o perímetro ele retraiu. Nessa proposta agora, a gente colocou aquilo que já tinha ou viabilidade de loteamento, não eram mais propriedades rurais, né? Ou regularização fundiária. Então, porque, inclusive ali em São Giacomo, numa testada para a rodovia Rota do Sol, tinha ficado rural. Nós transformamos essa testada urbana justamente porque tinha uma viabilidade de um loteamento tramitando na prefeitura e que se voltasse a ser rural, ela ia inviabilizar. Mas é um pequeníssimo trecho onde não há atividade primária que a gente tenha identificado. Tem atividade agrícola, né? E quanto a Rio Branco, na verdade o afastamento frontal é 4 metros, né, para todo o sistema viário do município. Algumas vias têm previsão de alargamento, né? E eu falava que o afastamento frontal em todas as vias ele é 4 metros, certo? Independente da via que seja. Contudo, algumas têm previsão de alargamento, a gente viu algumas aqui, em que a previsão de alargamento incide, dependendo de quanto for, se ela for de 18 para 20 ou de 18 a 24, e se acresce mais 2 metros de afastamento. Eu não sei se dessa informação urbanística que o senhor fala especificamente, mas também, desde 19 de novembro do ano passado, elas saem conforme o novo plano. Contudo, a gente tinha lá o artigo 181 que o cidadão podia optar pelo plano antigo, né? Então, o que pode ter acontecido aí, ele ter optado pela análise pelo plano antigo. E aí aparece uma informação que talvez possa ser divergente. Porque até o último dia 20 agora desse mês, era dada a opção, você quer aprovar pelo plano antigo ou pelo plano novo. E muitos, pelo que a Secretaria do Urbanismo nos contou, muitas pessoas pediam pelos 2. Pedia por um e para o outro para ver qual que era mais interessante. Então, talvez ele tenha a informação de um plano e tenha a informação do outro plano, né? Mas o que está sendo informado pela Prefeitura é o que está na lei hoje.
Não, ele deve ter 5, então, de alargamento viário e mais 2 de afastamento frontal, para fechar esse 7. Vereadora Denise. Na verdade, as minhas dúvidas são mais enquanto as emendas que foram propostas pela comissão. Aí eu não sei quem que pode explicar sobre elas. Que são 13 emendas, e eu não tenho a informação quanto a elas, né? E também apresentar a minha emenda que eu apresentei. Na verdade, ela já tinha sido debatida lá quando a gente discutiu o plano diretor, né? E, no entanto, na hora de trazer para a tabela aqui, houve equívocos, né? Tanto que ficou a habitação de interesse social, que ficou perdida ali, né? Boiando fora do lugar que deveria, que daí já foi corrigida agora. E a questão dos cemitérios, né? Que era um serviço que não estava previsto em nenhuma parte do quadro. Então, a gente inclui ele, né, ali na LRP2, como também um serviço ali. Então, essa é a nossa emenda, né? A gente, na verdade, corrige algo que já estava previsto lá no debate, quando a gente discutiu o plano diretor no ano passado. E aí eu só quero saber das emendas aqui da comissão. Não sei se... Denise, se me permite, sem entrar no mérito das emendas, mas em relação à emenda que a senhora apresentou, nós gostaríamos de conversar depois para fazer alguns acertos, algumas coisas ficaram fora, e aí elas acabam causando alguns reflexos. E a Coplan fez uma análise justamente desta situação, e nós gostaríamos de conversar com a senhora, sem entrar no mérito da emenda, sem essa análise, só a questão de sua formatação, da sua apresentação, que acaba causando alguns outros reflexos. É claro que, se é isso que seria o desejo da senhora, independentemente, a gente só gostaria de colocar essa posição para a gente conversar a respeito dela. Pode ser? Felipe, tem... Velocino, as emendas que tu apresentou estão aonde, porque não estão no processo? Tem? Tá. Bom, então uma eu referi aqui, que nós solicitamos que o vereador Velocino apresentasse, né? Nos imóveis contestada para rodovias que atravessem o perímetro urbano ou áreas urbanizadas passíveis de serem incluídas em perímetro urbano, o afastamento frontal será de 5 metros a partir da faixa de domínio, conforme o órgão responsável pela rodovia. Isso aqui foi uma alteração feita pelo governo federal, né? Recente, de questão de 3, 4 meses atrás. Então, nós só estamos adequando, né, o texto federal. A outra emenda que o vereador Velocino está apresentando, né? O artigo 32 da lei complementar revoga-se o inciso da lei. Isso aqui revoga o inciso, eu não recordo, não sei o que é. A outra que eu referi, que foi uma solicitação que ficou fora na discussão no plano diretor em 2019, mas tinha sido apresentada, né? Em imóveis localizados na zona de centro 1, com testado inferior a 8 metros, não será exigida vaga de estacionamento, tá, pessoal? Então, essas são as emendas que foram apresentadas. E essa que revoga o inciso 7º do artigo 83, que é, Tarcísio? Revoga-se o inciso 7º do artigo 83. Ele diz o seguinte... E artigo 190 da lei complementar 589 de 2019. O 190 é o que remete às correções da inclusão do anexo 19 nos demais anexos. E o inciso 7 fala que o AF, o afastamento frontal para os imóveis contestada para a rodovia BR-116, localizados internamente ao terceiro anel viário, será de 4 metros. Ah, tá, só uma complementa a outra, né? Uma emenda complementa a outra. Ok. Não entendi, tudo bem. Então é isso. A princípio. Tu quer a palavra, Mosqueira? Auxiliar um pouquinho as pessoas que nos acompanham também e que solicitam muito
morre a partir dessa revisão os 12 meses em que haveria possibilidade de se estudar a utilização da 290 ainda, né? Isso acabou a partir de agora, correto? Sim, correto. Na verdade, a própria lei original definiu o prazo de 12 meses e esse prazo já expirou, né? Então... Eu tenho, antes de finalizar, secretário, eu tenho um questionamento que veio de fora, através de e-mail, da CDL. Vou ler ele aqui. Embora a CDL faça parte do Conceplan, ficamos com uma dúvida sobre as edificações comerciais. No artigo 73, é disposto que médio porte para indústria equivale a 1.500 metros quadrados a 10.000 metros quadrados. No 2, é disposto que para demais situações, comércio, por exemplo, o médio porte é de 1.000 a 5.000 metros quadrados. Qual o motivo de diferenciação de porte para comércio? Não seria interessante manter o mesmo porte com a indústria? Na verdade, como são atividades diferentes, comércio, indústria, serviços, por serem atividades diferentes, elas têm um fluxo de pessoas diferentes, ela tem uma logística diferente, inclusive os espaços necessários para a implementação da atividade são diferentes e elas merecem um tratamento diferenciado. E aqui eu vou lembrar que nós tivemos, então, essa análise feita pelo Conselho, pelo Conceplan, com a participação tanto da SIC, Sinduscom e de uma série de outras entidades. E esse tema foi bastante discutido. Nós montamos uma segunda redação. A primeira redação ela era um pouco mais forte, a segunda redação ela foi montada em consenso com todos os membros do Conselho e acreditamos que ela ficou bem definida, ela ficou interessante na medida em que compatibiliza todas essas diferenças que existem entre as atividades. Então, eu acho que quero encaminhar para o final dessa audiência, agradecer então a presença e a apresentação do Executivo, no nome do nosso vice-prefeito Eloy Frisso, agradecer a presença do secretário Edvando e do Tarcísio, agradecer aos vereadores presentes e agradecer ao público que nos assiste. Uma boa tarde a todos.